Olá, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Elton Júnior, você já está careca de saber disso. E sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso, o nosso estudo do livro Psicoterapia e Sentido da Vida. E nós estamos trabalhando, então, a análise existencial especial. E dentro da análise existencial especial, a gente está trabalhando aí 284. E, sinceramente, eu espero que tu não esteja ouvindo essa furadeira que tá. Que, inclusive, isso é errado, porque a gente tá no horário comercial e o diabo da furadeira tá rolando. E eu não sei cadê a administração desse condomínio aqui, que não tá intervindo nesse negócio. Então, nós estamos falando aqui do tópico da psicologia da neurose de angústia. Então, vamos avançar e vamos encerrar esse tópico aqui hoje. Mas o paciente que sofre de neurose de angústia não tem que aprender simplesmente a agir apesar da angústia que se sente. Tem que aprender precisamente a fazer aquilo que lhe dá angústia ou medo e, por conseguinte, a procurar as situações em que costuma experimentar a vivência da angústia. Aqui é o mapeamento da situação, né? Então o paciente ele vai tentar aí mapear a situação. A angústia desistirá sem nada ter conseguido, com as mãos vazias. Afinal, não passa de uma reação de alarme biológica que, por assim dizer, quer sabotar toda e qualquer ação ou evitar a situação que, aos olhos da angústia, constitua situação perigosa. É isso, né? Então, é isso daqui mesmo. Então, a angústia, ela é, como eu já falei outras vezes, uma ansiedade antecipatória, e para utilizar a linguagem do Viktor Frankl, nós vamos chamar de angústia de expectativa. A angústia de expectativa é essa reação. Eita, já chutei aqui meu tripé. É essa reação, esse mecanismo de luta e fuga, essa reação de alarme psicofisiológica, né, alarme biológico, que quer sabotar toda e qualquer ação da pessoa. É isso mesmo. Ou evitar qualquer situação que, aos olhos da angústia, né, seja uma situação perigosa, né? Então aqui a gente tem basicamente a explicação do mecanismo de ansiedade, tá? Aprenda o doente. Ai, tá quentinho, tomar um cafezinho depois do almoço. Aprenda o doente a agir sem lhe ligar importância, e logo verá como a angústia vai pouco a pouco cedendo, como se tivesse sido vítima de uma atrofia por inatividade. Isto de viver sem ligar importância à angústia, é, portanto, digamos assim, o objetivo negativo da nossa psicoterapia, no mais estrito sentido do termo. Um objetivo que ela tem atingido não poucas vezes, mesmo antes de ter alcançado o objetivo positivo de viver com uma finalidade, que é o escopo colimado pela logoterapia e análise existencial. Então, o efeito negativo é viver sem dar importância sem dar importância, entre aspas, né, a essa angústia de expectativa. Então, isso, vamos dizer assim, é o efeito negativo. O efeito positivo, que é desejado pela logoterapia, é o quê? É de que a vida, né, tenha um objetivo, que a vida tenha um sentido. Mas, ao lado das pseudoneuroses somatógenas, além das psicógenas, ainda temos aquelas que definir como noogênicas. E aqui é um dado importante, né? Por quê? Porque você que é logoterapeuta, você que ah, trabalha com a logoterapia como psicoterapia, você pode utilizar as técnicas do cognitivo, do cognitivismo, ok?
mas lembrando sempre que a aplicação, a consolidação das técnicas cognitivas não é a finalidade última da logoterapia. Isso daqui é muito importante a gente ressaltar. Por quê? Porque senão você vai ser um TCCeuta. E aí vai ter o fim último em que? Em consolidar a aplicação das técnicas cognitivas, aplicação dos protocolos, e a gente vai ter ali uma alta do paciente sem necessariamente haver uma reflexão sobre o sentido da vida. Então é por isso que essa articulação, essa integração é importante nesse sentido. O logoterapeuta, ele tem uma finalidade final, isso precisa estar claro para você. Isso precisa estar claro para você, senão você cai na cognitivo comportamental e não sai dela nunca mais. Aí ele vai acrescentar aqui, né? Então, além das pseudoneuroses somatógenas, além das psicógenas, temos aquelas que definir como nogênicas. Pseudoneurose somatógena, o que é isso? Né? Aquela neurose que tem uma origem, entre aspas, falsas no corpo, tá? Que foi o exemplo da tireoide que ele falou, da agorafobia que ele falou. Bom, e aqui ele vai acrescentar uma outra que está ligada à dimensão noética. É deste tipo o caso de um rapaz novo que sofria com medo constante de ter de morrer de um carcinoma. Então vamos lá, pegar essa linguagem médica. Carcinoma. Tumor maligno epitelial ou glandular que tende a invadir os tecidos circundantes, originando metástases. Né? Então, é o famoso tumor cancerígeno, ou canceroso, né? Tumor canceroso, na verdade. Pela análise existencial do caso, verificou-se que o doente se ocupava continuadamente no seu íntimo com o problema de saber de que tipo seria a morte que um dia o esperava. E, por outro lado, se desinteressava do problema de saber como viver o seu tipo de vida presente. A sua angústia da morte era, em última análise, angústia de consciência, aquela angústia que o homem sente perante a morte e necessariamente tem que sentir quando despreza as possibilidades da sua vida, em vez de realizá-las, não podendo deixar de afigurar-se-lhe no sem sentido toda a existência anterior. Aqui é importante a gente ressaltar o que, ó? Aqui, ó, ele está dizendo, ele está trazendo a explicação da angústia dessa pessoa. A gente poderia articular aqui com uma hipocondria também. A gente poderia articular com um transtorno de pânico, com uma caracterização de medo de morrer, também, mas com ressalvas. Desculpa. Aquele desinteresse com que o nosso paciente passava de largo pelas suas próprias possibilidades correspondia como equivalente neurótico o seu vivo e exclusivo interesse pela morte. Então, ele disse aqui que, segundo a análise que ele fez, né, segundo o trabalho que ele fez de investigação junto a esse paciente, então ele não tinha interesse pela vida e ele ocupava a sua vida, na verdade, buscando ali interesses, ah, ou ocupando a sua vida com temas sobre a morte. Com a sua carcinofobia, justificava. Não entendi isso daqui. Com a sua carcinofobia, justificava, por assim dizer, a sua frivolidade metafísica. Então ele justificava, né, uma coisa com a outra. Por trás de uma angústia neurótica desse tipo está, portanto, uma angústia existencial.
Agora, toda fobia nesse sentido de doença, toda fobia nesse sentido de morte, vai ser uma angústia existencial? Não, isso tu tem que estar atento. É como se o sintoma da fobia se limitasse a especificar essa angústia. A angústia existencial condensa-se na fobia hipocondríaca, quando a angústia originária perante a morte é igual à angústia de consciência. Se concentra numa determinada doença mortal. Aqui a gente tem um conceito que ele vai trazer sobre hipocondria. Né? Então, quando a angústia perante a morte se concentra numa determinada doença mortal, então aí a gente tem que tentar levar em consideração se não é uma angústia existencial. Atualmente é isso? Não sei. Não sei. Na neurose hipocondríaca, não podemos deixar de ver, por conseguinte, um desdobramento da angústia existencial que deriva para um órgão concreto. Põe-se de lado a morte, que é receada por uma consciência pesada, e passa-se a temer, em seu lugar, uma doença de um órgão concreto. Põe-se de lado a morte, que é receada por uma consciência pesada, então eu passo a temer a doença de um órgão concreto. A condensação da angústia existencial, a angústia em face da morte e, ao mesmo tempo, em face da vida como um todo, surge-nos constantemente no processo neurótico. A angústia total, originária, parece andar à cata de um conteúdo concreto, de um representante objetivo da morte ou da vida, de um representante da situação limite, como já dizia Jaspers, de uma representação simbólica, como já dizia Evelyn Strauss. Essa função representativa assume, por exemplo, a rua, no caso de uma agorafobia, ou no caso da febre do palco, cenário. Então, olha aí, ó. Ele tá fazendo o que aqui, né? Ele está gerando essa articulação. A gente poderia fazer um trabalho, tá bom? Científico, no sentido de comprovação dessa hipótese aqui do Frankl, para ver se bate mesmo ou não. Seria interessante, inclusive. Muito interessante. Então, ele está dizendo, ó, a condensação dessa angústia existencial, a angústia em face da morte e, ao mesmo tempo, em face da vida como um todo, surge-nos constantemente no processo neurótico. Ok. A angústia total, originária, parece andar à cata de um conteúdo concreto. Não, é isso que ele quer dizer. Ó, parece que essa angústia total, parece que essa angústia originária, que é esse medo da morte, né? Parece que essa angústia originária, ela parece andar à cata. À procura. Interessante, né? Ela parece andar à cata, né? Catando. Se fosse aqui no Maranhão, a gente fala, cata esse negócio bem aí, né? Então, essa angústia total, originária, esse medo de morrer, isso que é algo existencial, parece andar à procura de um conteúdo concreto. Né? Então, esse parece andar aqui, ó, é um desconfiômetro. Né? Então, acaba sendo esse desconfiômetro de um representante objetivo da morte ou da vida. De um representante da situação limite. Então, ele está dizendo, velho, a gente tem uma angústia originária, essa angústia total, e parece que essa angústia total, ela se foca em um representante dela, só que um representante concreto, um representante objetivo. Então, por que não eu, entre aspas, escolher um tumor canceroso para gerar essa representação da angústia total?
É isso que ele está dizendo. Uma representação simbólica, né? Esta função representativa, ele dá um exemplo, assume, por exemplo, a rua, no caso de uma agorafobia, ou no caso de uma febre de palco, cenário. Muitas vezes, as próprias palavras com que os doentes pintam seus sintomas e mágoas, e que eles parecem julgar meramente figurados, metafóricos, indicam-nos as pegadas da razão verdadeira e existencial da neurose. Assim, uma paciente que sofria de agorafobia descrevia sua sensação de angústia nesses termos. É a sensação de estar suspensa no ar. Na realidade, isto era a expressão mais exata que achara para explicar toda toda a situação espiritual em que se encontrava. Com efeito, a neurose era nela, em última análise, essencialmente a expressão anímica do seu estado espiritual. A sensação de angústia e de vertigem que costumava acontecer como um paroxismo na rua, a nossa paciente é, portanto, poderíamos dizer, em termos de análise existencial, expressão vestibular da situação existencial. Muito semelhante ao caso de uma atriz que tinha a febre do palco e, para nos explicar sua vivência de angústia, nos dizia: tudo tem dimensões enormes, tudo me persegue, tenho medo de perder a vida. Uma outra doente descrevia sua vivência de agorafobia, aliás, sem estar influenciada por ninguém desta maneira. Assim como no espiritual vejo muitas vezes diante de mim um vazio, assim também vejo eu, exatamente assim, um vazio no espaço. Não sei sequer para onde vou, nem para onde quero ir. Ó, aqui é, vamos lá. Tomara que eu lembre de comentar isso depois. Mas é importante a gente estar atento aos significados das falas, as interpretações que vão aparecendo, para poder a gente chegar à conclusão de que é um vazio existencial mesmo. Percebe que os exemplos que ele está dando, sempre na fala tem essa ressalva. Eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu vou, é uma sensação de vazio, entende? Então aqui tem um significado. Só que existem pessoas que podem ter agorafobia que não tem esse tipo de fala de ausência de sentido na vida. Então não seria, neste caso, uma neurose noogênica. Só para ressaltar isso. Quanto aos casos concretos em que a angústia neurótica, além da mera expressão anímica direta da angústia da vida, vem a ser também um meio para um fim, cumpre observar que só secundariamente o veio a ser. Ainda que a psicologia sempre tenha envidado os seus esforços para demonstrar o contrário, a angústia neurótica nem sempre está efetivamente, e se o está, é em plano secundário, ao serviço de tendências tirânicas, em face de um ou outro membro da família, e nem sempre serve de legitimação da doença em vista de uma autojustificação perante os outros ou perante si mesmo. Quer dizer, antes e a par desta utilização mediata no duplo sentido de utilização secundária e utilização como meio, portanto, antes e a par deste eventual caráter de arrangement, a angústia neurótica tem sempre primariamente o caráter imediato de expressão. Por isso, Freud tem toda a razão ao falar do lucro da doença como motivo secundário da doença. Mas, mesmo nos casos em que este motivo secundário da doença se apresenta de fato, não é o de aconselhar que se diga ao doente de chofre que o que ele pretende com os seus sintomas é, por exemplo, reter a sua mulher ou dominar a sua irmã ou coisa que o valha. Não é?
Isso daqui é interessante, né? Porque é isso, né? E isso daqui é um ponto de interpretação assim que a gente precisa ter muito cuidado e tem muito terapeuta aí que não tem esse tato e acaba despejando isso, né? Por mais que já entenda, cara, é isso daqui mesmo, velho. Ah, o desmaio toda vez que você tem, né, você tá desmaiando ali, por quê? Porque você quer uma atenção, né, da tua esposa. Então vai lá o cara e desmaia toda vez. Pá, desmaia. Ah. Então você sentiu carente, pá, desmaia. Pô, então esse desmaio aí, meu preto, é porque na verdade tu quer a atenção da tua esposa. Não é o ganho secundário. Só que se tu falar isso, cara, não, tu é louco, como assim, velho? Não é desse jeito não, tu tá vacilando, tu é louco, como assim? Eu tô desmaiando pra poder ter a atenção. Hum. Mas nós temos neuroses que temos sintomas que é esse daqui mesmo que o Frank está falando. O que se consegue com semelhante proceder é habitualmente um protesto, lógico. Quando não cometemos para com o doente uma espécie de extorsão, desentranhando-nos longo tempo a persuadi-lo, né, de que o seu sintoma é uma arma contra ele, por exemplo, anda a aterrorizar os seus, até que, por fim, para não ter de continuar a engolir aquelas recriminações, arranca de si todas as energias que lhe restam e consegue dominar, seja como for o seu sintoma. A estes processos, que afinal são sujos, devem talvez o seu êxito alguns tratamentos psicoterápicos. Quanto a nós, parece-nos bem mais aconselhável, em vez de forçar com essa extorsão o sacrifício do sintoma e a cura, esperar que o doente, animicamente, ao quebrado, repare que está utilizando um sintoma como meio para um fim. O fim da sua vontade de domínio sobre o ambiente social familiar, apercebendo-se, portanto, que está a cometer um abuso. E é precisamente a espontaneidade do conhecimento de si mesmo e do reconhecimento das coisas como elas são o que indica o verdadeiro efeito terapêutico. Quando a análise existencial. Ai, cansei aqui minhas costas. Quando a análise existencial de um caso de neurose de angústia chega à conclusão de que tal neurose é, em última análise, um modus da existência, concebendo-a como um modo de existir, de situar-se humanamente e de tomar decisões espirituais, logo temos também o ponto de partida para uma logoterapia como terapêutica adequada específica. Então, essa é a responsabilidade. É isso que o Frank está dizendo aqui para nós. Correto? Então, ó, quando a análise existencial de um caso de neurose de angústia, quando a investigação, né, quando a tua anamnese, ela chega à conclusão de que tal neurose é, em última análise, um modus da existência, concebendo-a como um modo de existir, de situar-se humanamente e de tomar decisões espirituais, logo temos também o ponto de partida para uma logoterapia. Então, quando percebe, esse sintoma aqui, a pessoa, ela desmaia aqui, que é para poder obter a atenção da esposa dela. Então, poxa, então aqui a gente tem uma neurose, que é um modo de viver, entende? É um modo de existência. Peraí, cara, então aqui a gente começa a aplicar uma possibilidade de logoterapia. Tomemos como exemplo o caso concreto de uma neurose climatérica de angústia. Prescindindo do equilíbrio endócrino como infraestrutura somatógena da doença, havia que encontrar a sua raiz, a sua autêntica raiz, na dimensão existencial, espiritual, na crise na vivência da crise da vida enquanto crise existencial.
na ameaça que para um indivíduo representa um balanço espiritualmente negativo. Como mulher formosa que era, a paciente fora mal acostumada com mimos pela sociedade, mas agora não tinha outro remédio senão enfrentar aquele período da vida que já não estaria em questão a valia erótica, só lhe restava aguentar, em vista da formosura em declínio. Eroticamente, esta mulher sentia-se fora de jogo, achava-se numa vida sem objetivo, sem finalidade, sem conteúdo. A existência parecia-lhe sem sentido. Eis o que nos dizia ela, letra por letra. De manhã levanto-me e pergunto-me a mim própria: o que temos para hoje? Para hoje, nada. E começou a ver-se com angústia. Como não tinha nenhum conteúdo vital, como não podia dispor de uma vida cheia de conteúdo, a sua angústia necessariamente entrava a entretecer-lhes com a vida. Atualmente, inclusive, eu estou atendendo uma pessoa assim, desse jeitinho. Provocando descoberta de sentido, mas é um trabalhinho, né? O que se lhe impunha, o que se impunha era procurar um conteúdo de vida, encontrar o sentido da vida dela, encontrá-lo agora para além do êxito erótico e da valia social, e ao mesmo tempo encontrá-la a ela, o seu eu, as suas íntimas possibilidades. Tratava-se, em suma, de fazer com que a paciente se apartasse da sua angústia e se aplicasse às suas missões. Já dissemos que esta última e positiva finalidade de uma logoterapia analítico-existencial se pode atingir mesmo antes da finalidade negativa de qualquer psicoterapia no sentido mais estrito do termo. Mais ainda, conforme as circunstâncias, a consecução deste objetivo positivo pode ser o bastante para libertar o doente de sua angústia neurótica, exatamente na medida em que priva a angústia da sua base existencial. Né? Então, se eu trato o para quê, se eu consigo, junto com o paciente, cultivar essa descoberta de sentido, então isso gera, né, logicamente, o esclarecimento da base existencial da neurose e que, por consequência, pode sarar a neurose. É que, afinal, em se descobrindo de novo a plenitude de sentido da vida, a angústia neurótica fica sem objeto, de modo que é como se não houvesse lugar para tal angústia. E, como nos comentava mais tarde, a nossa paciente, com toda espontaneidade, não há tempo para isso. O que havia que fazer no caso era, portanto, isto: conduzir o indivíduo concreto, que se encontrava numa situação concreta, àquela missão que devia desempenhar na vida e que, conforme dissemos, tinha também para ela o caráter de algo único e irrepetível. A solução válida residia, digamos, a fazê-la compreender o que ela era, pois também ela se apercebia da imagem do que se devia vir a ser e, para o dizermos com as palavras de Rickert, não seria completa sua paz, enquanto não viesse a ser. Fazia-se mistas transformar a crise climatérica num nascimento crítico configurado a partir do espírito. E, no caso, era esta a missão da logoterapia. De modo que, sem dúvida, veio a caber aos terapeutas desempenharem o papel de parteiros no sentido socrático. Aliás, como veremos adiante, cometer-se-ia um erro tático se quisesse impor ao paciente determinadas tarefas, quais fossem. Uma vez eu atendi uma jovem que queria abortar. Ela estava pensando em abortar e tal. Só que ela tinha alguns valores, né? Não eram os meus valores, eram os valores dela.
Então, a partir dos valores dela, a gente foi fazendo um diálogo socrático para ela aceitar a gravidez, para ela aceitar que estava se sentindo mal por conta de estar grávida e decidir manter a gravidez. Pelo contrário, conforme já vimos, o que compete à análise existencial é precisamente conduzir o paciente à sua espontânea responsabilidade. A gente fez a terapia, fez o processo, a jovem decidiu ter o filho, hoje é mãe de um lindo garotinho. Pois bem, no caso em que estamos considerando, também a paciente conseguiu encontrar a sua missão na vida, tendo-se devotado inteiramente ao novo conteúdo da vida, entregando-se ao sentido da existência que havia recuperado e à vivência da própria e plena realização. Não só voltou a nascer nessa paciente um novo ser humano, mas também desapareceram quaisquer sintomas neuróticos. E, de fato, apesar de subsistir naturalmente a base climatérica da neurose, desapareceram todas as sensações funcionais do coração, tais como a sensação de desassossego e na zona cardíaca as palpitações de que a doente sofria. Pois, se é assim de manifesto, até que ponto a vivência neurótico-cardíaca do desassossego era, em última análise, a expressão do desassossego, da inclinação espiritual, da cavidade total em que a pessoa se achava prisioneira à espera de libertação. Inquietum est cor nostrum, dizia Agostinho, é exato. Inquieto esteve também o coração da nossa paciente, enquanto não pôde descansar e sossegar, e encontrar a paz na consciência da sua missão de caráter único e irrepetível, na consciência da responsabilidade e do dever perante a sua missão de vida. Show! Então aqui encerramos. Então aqui é importante, o que é importante eu ressaltar aqui para você? O que é importante eu ressaltar aqui para você? Nós temos uma neurose, né? Uma neurose de angústia, que a gente pode chamar de ansiedade, sem problema algum. Essa ansiedade, ela pode ser, ela pode ter uma base, uma influência, vamos dizer assim, um elemento, como todo transtorno psíquico físico, somatógeno. Então, Frank, ele não descarta isso. Tem elementos psicológicos, psíquicos, elementos cognitivos, como você queira chamar, elementos psicológicos. E nós temos alguns casos em que essa angústia, essa ansiedade, ela vem em função de uma ausência de sentido na vida. Ela vem em função disto. Depois eu poderia até trabalhar o conceito de angústia, que é o livro do Kierkegaard. Tá ali. Angústia, né? Que aí vai ter um debate muito grande. O que é angústia, o que é ansiedade, né? Então tem um debate muito grande, né? Angústia é algo existencial, ansiedade já não é algo existencial, é esse psicofísico. Ansiedade é uma emoção, é uma resposta. O que é, né? Então tem uma dificuldade desgraçada em localizar, em nomear esses dois fenômenos, né? Muita gente, por exemplo, eu trabalho muito a ansiedade a partir da perspectiva do Rolomei. Muita gente critica o Rolomei porque diz que ele meio que errou esse conceito de ansiedade, que na verdade é angústia,
né, que lá nos Estados Unidos chama-se ansiedade, mas que na verdade é angústia, entende? Então tem esse tipo de discussão aí. Eu vou trabalhar o significado de ansiedade do Rolomei, eu vou ler, esse livro não tem PDF, eu vou ler, você vai ter que acompanhar só a minha leitura, mas já está engatilhado aí para a gente trabalhar. E o conceito de angústia do Kierkegaard, beleza, talvez sim, talvez não, é algo mais filosófico mesmo, só para debater essa epistemologia, né? Mas, enfim, né, o que eu estava dizendo? Que existem esses, que o Frankl ele traz, poxa, tem esse tipo de angústia que é psicógena, mas tem esse tipo de angústia que é a existencial. Então, o logoterapeuta, na sua análise, na análise existencial, ele tem que verificar, ele tem que avaliar se aquele sintoma de angústia, se aquele modo de ser, de sofrimento, não é resultado de uma ausência de sentido. Como eu disse ainda agora, eu tô com um caso aqui específico de provocação de descoberta de sentido, né? E é uma pessoa que tem ali uma dependência, tem um transtorno de dependência emocional. É um transtorno não é angústia de separação, porque a angústia de separação aparece mais em criança barra adolescente, mais criança mesmo. Né? Então, é mais uma característica de dependência, né? Aí aqui não é dependência no sentido de internet e tal. Morre de medo de separar, né? De estar sozinho, enfim. Só que, além disso, há também uma transição de papel social, de função. E aí, além dos sentimentos do transtorno de dependência, então a gente tem ali um desânimo que é por conta da ausência de sentido. O desânimo, portanto, não é psicógeno, nem nada disso. Ela faz todos os exames, tudo ok, tudo ok. Só que é da ausência de sentido. A ausência de significado na vida. E aí, então, vamos lá. Bora provocar aqui a descoberta de sentido. E aí eu tenho trabalhado nesse sentido, nessa descoberta de sentido. Então, a neurose de angústia aqui que o Frank fala, né, ele traz aqui alguns pontos. E é importante a gente observar isso, né? Que existem alguns sintomas que vão ser a ausência de sentido na vida, de verdade. E é como eu falei, né? A gente vai ter essas dicas na investigação, na fala da pessoa. A pessoa, geralmente, ela compartilha essa sensação de estar perdida na vida, né? De não perceber um significado, de não perceber um propósito. Então, ela vai verbalizar. Geralmente, a pessoa verbaliza essa insatisfação. Geralmente, isso aparece. Só que aí você tem que estar atento, né? Para poder entender. Não, isso daqui faz parte da dimensão espiritual, da dimensão noética. Então, é uma neurose noogênica, né? A origem é dimensão espiritual. Vamos dizer assim, um transtorno psicógeno, tá? Se a gente puder classificar desta maneira. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o like no vídeo. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo logoterapeuta, encaminha esse vídeo para este amigo logoterapeuta. Bom, então, beijinhos. Vamos continuar nos nossos estudos aí
logoterapia.